E aí, crismandos, tudo bem? Estamos e continuaremos em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos para mais um vídeo. Essa semana eu vou tentar fazer para vocês 2 vídeos para cobrir o que a gente não enviou na semana passada, não ficar muito atrasado, para terminar logo a Bíblia. E dando sequência ao jeito que eu estava fazendo, eu vou fazer baseado no que está escrito na apostila de vocês, tá? Eu já estou com a colinha aqui na frente, no notebook, e vou falar em cima disso que está aqui, tá? Na apostila de vocês, para vocês não ficarem perdidos e conseguirem acompanhar o que está sendo feito. Paramos aqui no 2.5, a Bíblia, o livro inspirado por Deus. A gente fala aqui que o principal autor da Bíblia é Deus, e os escritores sagrados, homens, registraram suas experiências de fé e vida inspirados por Deus. Antes desses livros serem registrados, a tradução, escrita, traz experiências eram passadas oralmente de geração em geração. Ou seja, a Bíblia é um livro que foi inspirado por Deus e escrito por pessoas, tá? Mas não eram qualquer pessoas, eram pessoas escolhidas, inspiradas, tomadas pelo Espírito de Deus para poder escrever a Bíblia Sagrada através de suas experiências. Então, nenhuma coisa que está escrito ali foi um achismo. Aquilo ali a gente está falando de experiências vividas pelas pessoas que presenciaram os acontecimentos, que estavam lá. E no início, a gente não pode confundir exatamente tudo que está ali. Tal. A gente tem que entender que ela foi, até ser escrita, ela foi passada oralmente. Então seria como se a gente tivesse uma história que a gente conta na família, e eu escutava meu pai, meu avô contava, meu pai contava, eu passei a contar, meu filho vai ouvir, vai contar, até que, digamos, que alguém da família resolva fazer um livro da família com todas essas histórias que são contadas. Então a gente pega histórias, vivências, experiências nossas, e virou um livro, entendeu? Foi basicamente isso, claro que inspirado por Deus, não é? Seria histórias da minha família, por exemplo, entende? E geógrafo é aquele que escreve a palavra de Deus, ele é inspirado pelo Espírito Santo. Então todos que escrevem tem um texto, tem um livro que foi escrito na Bíblia, ele tem esse nome, agiógrafo, tá bom? Quando falamos em livros inspirados, entendemos aqueles livros que formam a Bíblia Sagrada. São 73 livros reconhecidos oficialmente pela Igreja como tais. São chamados livros canônicos. Essa inspiração para escrever os livros da Bíblia já foi encerrada no tempo dos apóstolos. Agora não se acrescenta mais nenhum livro. Ou seja, todos esses livros canônicos, esses livros que são os livros que compõem a Bíblia, já foram escolhidos. Nenhum outro livro, ninguém vai escrever agora algo que vá fazer parte da Bíblia. Podem ser usados sim como objeto de estudo, como objeto de reflexão, como objeto de motivação, mas não vão fazer mais parte da Bíblia. Os livros canônicos, os livros que são os da Bíblia, não vão ser mais mexidos. Não entra e nem sai mais nada, tá? E para terminar, os livros apócrifos são os livros não inspirados. Também não quer dizer que não sejam falsos, são até piedosos e edificantes. Seus escritos estão misturados com lendas e muita imaginação, não fazem parte dos livros canônicos. Então quero que vocês, já deixar um trabalho de casa agora e depois vocês vão ter outro, tá? Eu quero que vocês apresentem um livro apócrifo, tá? Um livro que se caracterize por isso que foi definido aqui, tá? Um livro que não foi inspirado, que tem muita lenda, muita imaginação, mas que não fazem, no caso, parte dos livros canônicos. Então eu quero que vocês apresentem pelo menos um livro que não seja um livro, que seja, quer dizer, um livro apócrifo, tá? Vocês têm que me apresentar para mim, para a Natália, um livro só estou pedindo um, tá? Pode enviar
por direct, pode enviar no WhatsApp, pode botar no grupo que a gente tem, tá? Fica à vontade, pode botar no comentário do vídeo. A gente quer um livro apócrifo, beleza? Continuando, 2.6 agora, tá? Fechamos 2.5, vamos lá para o 2.6. O modo de falar dos hebreus. Precisamos ter bem claro que os escritores da Bíblia eram pessoas simples, diferentes dos gregos e latinos, que eram desenvolvidos na filosofia e usavam uma linguagem racional. O povo de Deus usava uma linguagem bem concreta, personificando o seu pensamento. Exemplo, humanidade, carne, em Gênesis 6:12, por exemplo, para dizer que a mulher tinha a mesma natureza humana do homem. Adão se expressou com esta linguagem: eis agora aqui o osso de meus ossos e a carne da minha carne. Ele queria dizer que ela era a mesma coisa que ele. Não necessariamente que ela era osso do osso dele, carne da carne dele. Para dizer que os dois tinham a mesma natureza. Entendeu? Para mostrar que os dois eram a mesma coisa. E a humanidade, quando a gente fala de humanidade, a gente está falando de carne, tá? De pessoa humana. Tem essas peculiaridades. Quem não leva em conta essas coisas próprias da língua do povo que escreveu a Bíblia, não vai entender a palavra de Deus. Por isso que eu falo o tempo todo. A gente precisa entender o contexto geral daquela época para a gente poder entender a Bíblia. Não é só ler, eu vou ler, tal. A gente tem que entender. Tem coisas que vão deixar a gente confusa porque a gente não entende o que era aquela realidade daquele povo naquele tempo. A visão de mundo, questão de inteligência para a época. A gente tem que levar tudo isso em consideração. A cultura daquele povo, tudo isso faz parte desse processo para a gente entender o que era a Bíblia. 2.7, tá, gente? A palavra irmão e o hebraísmo. 2.7. Os orientais gostavam muito de usar provérbios. Recorriam a hipérboles, expressões exageradas. O exemplo, é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Tá? Em Mateus 19:24. Tá? Tem aí na apostila, podem procurar na Bíblia depois. Outra coisa que precisamos entender são os hebraísmos, ou seja, certas expressões próprias da língua hebraica que não têm tradução em outras linguagens. Exemplo, alguém ama uma pessoa mais que a outra. Uma pessoa ama uma pessoa e odeia a outra. Não significa que odeia, que eles não tinham essa expressão de falar que alguém era mais amado. Então você odiava um e amava o outro, entende? Entender também a palavra irmão. No hebraísmo não existe, lá na cultura dos hebreus não se tinha esses graus de parentesco, primo, irmão, tio, não tinha nada disso, eram irmãos, entendeu? Não tinha esses, como é que eu posso dizer, esses graus de parentesco que a gente descreve hoje em dia no nosso dia a dia. Eles não tinham isso, então eram todos irmãos. Formas, agora 2.8, tá, gente? Formas literárias da Bíblia. Para entendermos qualquer livro da Bíblia, precisamos saber que o gênero literário pertence, ou seja, a forma de literatura usada para escrever. Forma literária é o conjunto de regras e expressões usadas para escrever tal tipo de livro. Os gêneros literários que se encontram na Bíblia são os seguintes. A gente tem vários tipos de gênero, tá? Lá na literário, na Bíblia. A gente tem tratados religiosos, história popular, história descritiva, gênero didático, gênero profético, apocalíptico, poético, jurídico, epistolar, entendeu? Cada um tem a sua característica. Eu ia falar desses livros de cada característica literária. Só que eu vou fazer o seguinte com vocês, é o segundo trabalho de vocês para encerrar esse vídeo. Eu quero que vocês peguem pelo menos um livro de cada gênero literário. Mesma coisa, lá no WhatsApp, pode botar no direct e tudo mais. A gente vai conversar sobre eles, tá bom, gente? Lá no nosso grupo de WhatsApp. Beleza? Por hoje é só. Ainda vou soltar outro vídeo essa semana para vocês. Estudem, continuem pesquisando, tá, gente? Estivemos e continuaremos em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Paz e bem, gente. Fiquem com Deus.